Agricultura BR começa agora trazendo, de certo modo, um apanhado desta semana que passou desde um final de semana passado, que teve chuvas mais intensas do que aquelas que eram esperadas na Argentina. Isso trouxe uma expectativa diferente para os operadores de mercado. A colheita no Brasil, que apesar de lenta, vai mostrando produtividade alta nos principais estados que trabalham com a soja aqui no Brasil, e também outros fatores que afetam Estados Unidos, principalmente. Depois, mapas climáticos mostram que as chuvas não devem continuar intensas na Argentina, ou seja, as informações elas vão chegando e vão mexendo com o mercado. Para falar a respeito de como que esse mercado, em especial em Chicago, se comporta neste momento diante das informações da América do Sul e também da expectativa de como que o produtor norte-americano vai trabalhar a sua safra, nós conversamos agora ao vivo com o analista de mercado norte-americano, Aaron Edwards, que participa ao vivo pela internet conosco. Aaron, obrigado pela sua participação. As variáveis passam pela América do Sul, pelas chuvas na Argentina, passa pela colheita no Brasil, que apesar de atrasada, deve de fato apresentar uma grande safra por aqui, e a intenção de plantio também desse produtor norte-americano. Como é que esse mercado está se comportando neste momento, Aaron? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Acertou na mosca. No momento, a notícia que predomina o mercado é ainda a América do Sul. Brasil, Argentina, até o Paraguai também produz. Mas daqui a pouco, fevereiro, março, já começamos a falar sobre expectativas de plantio nos Estados Unidos. Hoje a notícia ainda é o Brasil. Como é que está a colheita, como é que está o clima e como é que está o ritmo de precificação do produtor brasileiro. Pessoalmente, eu acho que isso é uma das histórias, um dos fatores que pode mais impactar esse mercado da soja, é a tomada de decisão do produtor brasileiro sobre quando e quanto vender sua soja. Aaron, e essa questão de onde, quando, né? Passando pela essa comercialização aqui de soja no Brasil, há alguns fatores que podem fazer nós acreditarmos aqui que essa estratégia do produtor brasileiro de atrasar ou deixar mais lenta a sua comercialização pode funcionar. Isso passa por uma quebra mais efetiva na Argentina. Eu lembro que os organismos da Argentina trouxeram nos últimos levantamentos, Bolsa de Cereais de Buenos Aires, 41 milhões de toneladas, a Bolsa de Comércio de Rosário, 37 milhões de toneladas de estimativa de produção. O Departamento Norte-Americano trouxe 45 milhões e 500 mil toneladas para a Argentina. Então, quanto maior for a quebra, mais assertiva é essa estratégia aqui no Brasil. Um outro elemento que nós podemos também destacar é como que o câmbio se comporta, isso vai determinar muita coisa por aqui, e essa intenção de plantio aí nos Estados Unidos, né? Dependendo como for, se o produtor americano manter as áreas ou até ampliar a área de milho, isso de fato pode acontecer, quer dizer, confirmando essa estratégia de uma maneira mais correta de comercialização aqui do Brasil, Aaron? Sim, são exatamente esses pontos. Então, primeiramente, entre o câmbio e o preço em Chicago e até mesmo o prêmio, teve um colapso essa semana no preço de soja no Brasil. A grande pergunta é se o produtor brasileiro vai ficar desanimado, falar, bom, tem que vender, vamos vender, e aí pode permanecer essa pressão de venda no mercado, mesmo com preço não tão atrativo, ou se o produtor brasileiro vai justamente falar, olha, o mundo precisa de soja, eu tenho soja, quando for um preço que me atrai, eu vou vender, mas nada de desespero. E se essa for a postura do produtor brasileiro, entre Chicago e câmbio, o mercado vai ter que procurar um preço que a soja troca de mãos. Então, esse mercado, para onde que vai a soja brasileira? Vai para a Argentina, vai para a China, vai ser usado domesticamente dentro do Brasil para fazer farelo. Então, o mercado funciona, tanto no mercado local quanto no internacional, mas hoje o produtor norte-americano, de forma geral, vendeu o que queria vender no inverno e muitos já estão esperando ou um preço maior ou chegar essa incerteza que muitas vezes acontece maio, junho, no período do plantio dos Estados Unidos.
Então, o produtor norte-americano, hoje, a não ser que o preço mude, na minha opinião, não é um grande competidor na questão de vendas. Então, o produtor brasileiro, o preço que ele aceitar vai ditar muito o comportamento desse mercado, na minha opinião, no curto prazo. Aaron, eu vou fazer uma pergunta, e você é um conhecedor tanto do mercado brasileiro e americano, mas também de como que esses produtores rurais eles se comportam. A impressão que nos dá é que o produtor norte-americano ele tem mais tempo ou aguarda mais para a sua decisão de safra. Né? Daqui a alguns meses ele vai começar a semear a safra 23, 24 e ele amplia a sua janela de decisão, de certo modo, em resolver se termina mais área para soja ou mais área para milho. A conversão ali de a relação de preço de soja e milho, essa semana estava batendo 2,25, 2,27 vezes, o que mostra que provavelmente cereal é mais interessante. Além disso, veio uma notícia dos Estados Unidos para nós aqui, que gás natural já vem mais barato, já desde o ano passado, do meio do ano passado, isso tornaria mais barato teoricamente, né, claro, os fertilizantes que são utilizados no milho. São algumas situações que dão suporte. Aqui no Brasil, o produtor já tem uma definição diferente. Ele costuma produzir soja mesmo no verão e milho no inverno, aqui brasileiro. Você acredita que essa postura nos Estados Unidos pode mudar, especialmente para essa campanha nova, 23-24, norte-americana? Sim, é muito possível que se o cenário continuar como está, os insumos do fertilizante caindo, o preço do milho alto, Brasil com um pouco mais de sorte que costuma ter, é possível que a soja perde espaço para o milho nessa próxima safra dos Estados Unidos. E eu concordo com o que você falou, que o produtor norte-americano costuma dar preferência ao milho e o produtor brasileiro costuma dar preferência a soja. Essa leitura é correta. A grande a, a parte de alerta sobre isso é que o produtor aqui a cadeia de sementes e fertilizantes é muito fluida, então até mesmo de última hora, abril, maio, plantando, pode trocar de opinião. Então, para isso, a tendência hoje, eu concordo com a tua leitura, mas a alerta isso pode mudar muito daqui até abril ou maio, conforme o nível dos preços, conforme a movimentação, né, dos produtores e os incentivos. Então, a leitura hoje está correta, vamos ver se continua. Tá certo, era um dinamismo do mercado norte-americano é bem maior, né? Tem essa alteração em cima. E aí falando de alguns dados que foram apresentados, né? E principalmente do ponto de vista econômico, a reabertura da China, a China tendo uma retomada econômica importante. Nós já vimos alguns dados daí do Departamento de Agricultura americano mesmo, por exemplo, em relação às carnes, China importando mais carne, consumindo mais carne. Você acredita que esse ritmo de retomada chinesa em termos econômicos deva mexer não só com soja, mas com milho também, em relação às estimativas que hoje existem de importação por parte dos chineses? Sim, e é interessante que as exportações dos Estados Unidos começaram a ganhar espaço novamente. Isso é em função do câmbio, também em função do fato que os estoques de milho no Brasil estão cada vez menores, né, da safra velha. Então, nós temos um cenário em que o Brasil está com pouco milho, o comprador de milho no Brasil está um pouco mais preocupado e o câmbio está tornando o milho brasileiro também mais caro e isso tem encorajado exportações dos Estados Unidos de milho. A minha opinião é que tanto para a soja quanto para o milho, essa temporada ainda vai ter demanda suficiente, demanda forte. O Brasil vai poder preencher essa lacuna e por isso que digo, se a pressão de venda hoje não está no produtor argentino que está tendo quebra de safra, o produtor norte-americano já vendeu grande parte do que queria vender até esse ponto do ano. Está na mão do produtor brasileiro. O comportamento do produtor brasileiro, para mim, vai ser um grande norteador desse mercado, especialmente da soja, mas também do milho, no curto prazo.
Tá certo, eram para encerrarmos aqui a nossa entrevista. Em relação à oferta global hoje que nós devemos ter a ser confirmada a produção da América do Sul, pelo que nós temos visto o desenvolvimento nas lavouras, tanto para soja quanto para milho, nós estamos muito ajustados ou já dá para dizer que em alguma das culturas nós já temos ali um desequilíbrio em relação à oferta e demanda, no caso porque a oferta está ficando menor? Olha, a gente já vem terceiro ano de laninha, terceiro ano de mercado autistas, terceiro ano de estoques apertados a nível mundial. Esse quadro ainda não mudou. Tudo indica que a América do Sul como um todo vai produzir cerca de 10% a mais de soja comparado com o ano passado, dependendo obviamente, qual for a safra do Brasil e da Argentina, mas vai ter mais soja saindo da América do Sul para recompor estoques, para ficar mais tranquilo o balance sheet. Nós precisamos de uma boa safra na América do Sul, que estamos chegando, não na Argentina, mas no Brasil, uma safra razoável a nível continente, e no hemisfério norte, especialmente nos Estados Unidos, ainda precisaria de uma boa próxima safra para tranquilizar esse mercado. Então ainda tem incerteza que pode causar um choque de oferta, uma redução de oferta e essa preocupação com essas altas continuar. Isso ainda é possível, mas tem que lembrar que é assim que termina esses mercados altistas. O produtor fica com mais soja na mão, os inventários crescem, aí a próxima safra, sendo no teu país ou outro país, se torna maior, aí o comprador fica mais paciente e o preço vai cedendo. Então, o horizonte de tempo para isso acontecer, na minha opinião, ainda temos sustentação, mais uns 6 meses, provavelmente, que é até se consolidar a safra norte-americana, ou ter uma maior certeza disso. Então, sustentação de preço, provavelmente ainda temos um bom tempo, mas tem que lembrar que mercados altistas chegam ao fim, assim como o mercado baixista. E é um ano para se tomar cuidado, na minha opinião.